bem-vindos ao primeiro Reset TV. Esse é o primeiro vídeo da gente lançado no YouTube e é um modelo novo, é uma tentativa nova, a gente está aprendendo, então desculpa aí se alguma coisa acontecer ou se você não estiver conseguindo me ouvir ou me ver, a gente vai se adaptando. E a gente vai lançar esse vídeo no Dia dos Namorados, e vai ser um assunto bem legal para a gente falar. E a gente trouxe alguém muito especial, certamente. Se você é da Juventude Reset, você já ouviu falar desse livro, porque a gente usa muito, muito, muito. E graças a Deus por isso, a gente trouxe um dos autores de um livro muito especial. Eu vou deixar que ele se apresente melhor, mas eu conheci ao vivo anos atrás, e ele topou estar com a gente. Eu acho que ele nem lembrava quem eu era, ainda assim topou o desafio. Você está vendo aqui, que gente boa, que coisa massa. Mas, pastor Alexandre Mendes, muito obrigado por ter topado o desafio, por se juntar aqui e estar com a gente nesse tempo de coronavírus, nesse tempo de todo mundo em casa e tanta coisa acontecendo. Muito legal poder contar com gente disposta a se unir de cidades diferentes, estados diferentes, para a glória de Deus. Eu queria lhe dar as boas-vindas, queria já começar perguntando algo bem simples, assim, quem o senhor é, como é que o senhor se definiria dentro desse, se fosse para escrever um parágrafozinho, explicando quem o senhor é para algum site ou algum vídeo de alguma juventude, de alguma igreja, de alguma cidade de Pernambuco. E aí eu queria que o senhor falasse para a gente de onde veio a necessidade de escrever um livro sobre namoro. Por que você, o senhor e o pastor David Murray pensaram nisso e decidiram começar esse projeto? Ok, saudações a vocês aí da Mocidade Reset, é uma alegria estar com vocês, nesse contexto um tanto quanto diferente. Aliás, a gente já começa a colher as bênçãos, né, de um negócio extremamente diferente do que todas as gerações vivas hoje já experimentaram, que são novas oportunidades, né, de estarmos juntos, de ampliarmos aí barreiras e limites ministeriais, e essa oportunidade certamente é uma delas, né? Bom, eu sou o pastor Alexandre Mendes, conhecido como Sacha, doravante e só Sacha. Você fica tranquilo, não é pejorativo, não pego mal. É assim que eu me conheço desde que eu me conheço por gente, né? Eu sou um dos pastores da Igreja Batista Maranata, aqui em São José dos Campos, estado de São Paulo, casado com a Ana, pai de 3 crianças, Pedro, Tito e Marina. Nós estamos aqui na cidade de São José desde 2010. Então, quem sou eu? Está aí algumas informações biográficas básicas, mas a mais importante delas é Filho de Deus, salvo por Jesus Cristo, e isso é que, pelo menos, eu tenho aprendido que mais me define, né? Outras atividades que eu estou envolvido, né, que daí faz parte da minha descrição mais de vocação do que qualquer outra coisa, né? Não só como pastor, mas também a oportunidade de ser coautor de 2 livros, razão, inclusive, pela qual nós estamos conversando hoje, e também professor, palestrante, algumas oportunidades aí, tanto de temas relacionados com juventude, mais ainda de aconselhamento bíblico, um pouco de pregação expositiva, e que são áreas referentes à minha formação ministerial. Então, tá aí um pouquinho das informações biográficas. Agora, quanto à primeira pergunta, já o porquê escrever um livro sobre namoro, antes de tudo, a razão principal era a minha jornada pessoal. Os meus primeiras reflexões sobre namoro vieram de desafios pessoais, em que aquilo que eu estava experimentando, eu creia que estava distante do que eu entendia que a palavra de Deus colocava, ou pelo menos eu estava colhendo frutos amargos disso, e eu falei assim, puxa, não é possível, o que a Bíblia traz sobre esse assunto? E aí eu transformei o meu trabalho de conclusão de curso, no Seminário Bíblico Palavra da Vida, numa monografia, uma grande monografia sobre temas frequentemente ignorados na área de namoro. E eu fiz, então, uma jornada por busca de respostas pessoais, né? Depois eu estava estudando aconselhamento, estava fazendo um programa de mestrado em aconselhamento, e aí o meu trabalho de conclusão, a minha tese, foi justamente pegar o que eu tinha escrito no bacharel e ampliar com outras questões. Foi um trabalho um pouco mais aprofundado ainda sobre esse assunto. E aí eu coloquei dentro da gaveta, lá ficou, e aí nesse período eu já estava casado, tinha aprendido uma série de lições, já até tive a oportunidade de ajudar alguns jovens nesse sentido, e depois de muito tempo, mais ou menos uns
talvez não tanto tempo assim, mas uns 3, 4 anos depois, o pastor Davi Monk soube que eu tinha um material sobre esse assunto, ele tinha muito mais material engavetado sobre o assunto e estava procurando alguém para escrever um livro junto, e aí a gente juntou os materiais, e aí ficou um trabalho Frankenstein no início, né, juntando duas coisas distintas, com propósitos diferentes, mas aí nós juntamos o material e passamos a fazer um projeto de refinamento dele, e saiu o volume 1 do livro, né? E aí, no trabalho do volume 1, muita coisa ficou para fora, e na divulgação do trabalho 1, muitas perguntas surgiram, e aí nasceu o volume 2, que particularmente, eu acho que inclusive, se eu me lembro bem de conversas com o Davi, foi um projeto mais divertido e mais interessante ainda do que o volume 1, né? Porque o volume 1 foi muito já trazer material pronto. O volume 2 nós produzimos material novo, respondendo perguntas que surgiram, e assim é que a gente caminhou nesses dois livros, né? Show, show, muito legal saber. Então, eu vou dar início a uma pergunta, depois a Aninha vai entrar com a dela, mas eu queria saber, pastor, como falar sobre namoro bíblico se no contexto da Bíblia a gente não vê explicitamente o tema namoro? É uma coisa muito cultural também. E como é que o senhor navega esses mares que, de certa maneira, são bem culturais dentro de um contexto bíblico que não tinha essa fase da maneira que a gente vive hoje? Ok, excelente pergunta, né? Essa foi uma pergunta um tanto quanto até existencial quando a gente começou a trabalhar no projeto, né? Porque de fato a Bíblia se cala com o termo namoro, né? E o que nos levou a não brigar por um termo, mas de trabalhar conceitos e princípios. Eu acho que algo que é valioso no livro, que pelo menos foi importante na minha caminhada pessoal, e eu acredito que tanto quanto nas ajudas que o Davi oferecia como pastor e conselheiro a jovens nessa fase, não é uma questão de brigar por um termo, né? Então eu vejo pessoas pulando muito rápido, né, na discussão, dizendo, olha, namoro não tem na Bíblia, eu pratico corte, que seja, né? Aí tem a galera da corte e fica todo mundo brigando por um termo, e ninguém conversa os conceitos, ninguém faz o trabalho que é onde eu acredito que nós podemos contribuir muito como cristãos, né, de trabalhar conceitos e princípios bíblicos aplicado ao contexto em que nós vivemos de cultura atual, né? Então, se você parar para pensar, a Bíblia não fala nada sobre calça jeans, né? Então, estou usando um exemplo bem esdrúxulo, mas como é que você, então, trabalha o uso ou não de calça jeans? Bom, a palavra de Deus tem inúmeros princípios que orientam tanto desde o processo de compra, escolha, modéstia, que vai direcionar você na escolha da sua calça jeans, né? Então eu estou usando aqui um exemplo mais simples, mas só para captar a ideia de que, embora de fato a Bíblia se cale no termo namoro, porque é uma construção social contemporânea, ela tem muito a contribuir nesse processo decisório que leva dois jovens ou duas pessoas ao casamento, né? E é ali que a gente se apegou, não brigar por um termo, mas o nosso objetivo era, né, e aí você julga o quão bem sucedido foi ou não, em direcionar jovens na reflexão de princípios que se aplicam a essa fase. Por isso que nós falamos muito sobre tomada de decisão, o que é casamento, como você se prepara para ele, ao invés de ficar brigando por um termo, namoro, ou corte, ou o que seja. Pastor Sacha, a gente vive num contexto onde intimidade é uma coisa levada a sério. Uma das minhas aulas com o pastor David Murphy, lá no seminário, ele falou que a ideia de relacionamento é exclusividade. O homem para a mulher e a mulher para o homem, crescendo em contexto de relacionamento e intimidade. A pergunta é saudável homem e mulher ter intimidade fora do contexto de relacionamento? Se as escrituras ele faz diferença mulher sobre intimidade, sobre guardar o coração e sobre a preciosidade do coração, como a gente pode ajudar jovens e adolescentes a entender esse tema? É diferente uma intimidade excessiva entre homem e mulher sem contexto de relacionamento? Talvez eu deixe eu contextualizar um pouco a pergunta, né? A pergunta ela é ótima,
ela carece da nossa reflexão, né? Mas, por definição, o que eu diria, né? Quando dois jovens, né, uma moça e um rapaz, estão desfrutando de intimidade fora do contexto de relacionamento, eles só não perceberam ainda que eles entraram num relacionamento, né? Isso que é importante a gente reconhecer, né? Então, porque isso ajuda a gente a navegar e trabalhar com as definições, inclusive de exclusividade, né? Porque eu vejo muita gente colocando muita ênfase no início de um pedido de namoro, quando na verdade eles já desfrutam de um relacionamento de exclusividade. Então, como é que funciona comumente o fluxo do relacionamento, né? Começa com aquela troca de olhares que seja, começa com aquela conversa cada vez mais frequente, começa com o burburinho da comunidade, né, dos amigos, e de repente você tem já estabelecido um relacionamento, ainda não assumido, mas um relacionamento. Ao ponto, inclusive, de que se o rapaz aparece de mão dada com uma outra moça, ele fatalmente vai ser massacrado nos comentários dos bastidores e vice-versa. Por que isso acontece? Porque já está se estabelecendo nas nossas convenções sociais, nas nossas regras de relacionamento não explícitas, um relacionamento. De que intimidade anda de mãos dadas com relacionamento. Não tem como você desfrutar de intimidade sem estar num relacionamento. A grande pergunta é se você está desfrutando dessa intimidade, que é o relacionamento, de uma forma sábia e pura. Essa que é a pergunta que a gente tem que estabelecer, né? De que o relacionamento ele vai existir. Então, como que você vai tratar uma moça, como que a moça vai tratar um rapaz, dentro de relacionamentos que são saudáveis e apropriados? Por quê? Porque quando nós paramos para pensar em termos de contexto bíblico, quando nós paramos para pensar em termos de parâmetros bíblicos, nós não temos nem namoro, nem namorado, nem namorada, nem crush, nem guerigueri, né? O que nós temos? Nós temos irmãos e irmãs. E alguns desses irmãos em Cristo se casam, se tornam marido e esposa. É o que nós temos. Então, quais são os parâmetros de trato entre irmãos? É com toda a pureza, como Paulo exorta Timóteo, no trato com toda a pureza. Então, se o rapaz está tomando a iniciativa de um relacionamento com uma moça, sem a intenção de construir algo sério, sem a intenção de conhecê-la para construir algo sério, e simplesmente para colocar mais um troféu na sua estante de conquistas, ele está caminhando para uma defraudação. E aí entra toda a questão de uma sondagem de motivação de coração para justamente esse relacionamento e essa intimidade que está sendo construída seja feita com toda a pureza. Né? Então, eu sei que talvez eu não esteja colocando uma resposta tão objetiva, mas eu acredito que essa é a típica pergunta que nós precisamos responder com parâmetros do coração. Né? Porque senão nós vamos criar regras que a Bíblia não impõe, senão nós vamos desprezar princípios que a Bíblia coloca, e aí nós vamos criar convenções culturais sem a sabedoria bíblica. Então é importante nós estarmos focando constantemente para dentro do coração, entender, cara, qual a sua intenção dessas frequências de conversa, qual a sua intenção nas mensagens que você está enviando, idem para a moça, né? Quais são as intenções das mensagens que você envia, né? Sensualidade não tem a ver apenas com a roupa que a moça veste, mas as atitudes, os gestos, os olhares. Então, tudo isso é difícil da gente pontuar, mas são coisas que acontecem e fluem do coração. Se a intenção não é levar o seu irmão em Cristo para mais perto de Cristo, na condução de uma amizade que seja pura, até na condução de uma amizade que tenha a intenção de desenvolver um relacionamento que seja romântico e que seja rumo ao altar, mas que não tem como objetivo levá-lo, antes de tudo, à semelhança de Cristo Jesus, você precisa repensar a sua postura nesse relacionamento. Não sei se isso responde, né? E aí também já ajuda a gente a pensar o que é apropriado de rapaz e moça que não estão num contexto de relacionamento de compromisso. E eu vejo uma distinção muito clara, né? Gente até se vestindo assim de moderninho, né? Não, é só meu amigo, é só minha amiga, e você acaba tendo muito mais relacionamento ou comunicação com seu próprio namorado ou namorada, ou que seja noivo, noiva, ou ainda, né, marido e mulher, né? Você está criando uma intimidade que não pertence a você mais, né? No contexto do casamento, pertence ao seu cônjuge, né?
Pastor, eu tenho uma pergunta, e a gente sabe que a nossa atual geração é muito precoce. Eu acredito que seja muito precoce. E a minha pergunta é se tem uma idade mínima para começar um relacionamento, um namoro, investir num casamento, na família, e qual seria essa idade, se existir? Ok, muito boa pergunta, né? Com relação à idade, né, eu não vou chutar um número, né? Não vou dizer para você, olha, é 17, é 18, é 22, olha, é 35, não é 13, né? Ah, porque, de novo, eu acredito que nós temos que trabalhar com princípios e parâmetros. O que foi muito surpreendente para a gente, nós tivemos algumas surpresas depois que o livro foi lançado, né? Uma delas foi quão rápido as tiragens foram acabando. E nas palavras do editor, né, lá da Hacknos, foi que, olha, havia uma demanda suprimida sobre o assunto que a gente não sabia. Né? Nem eu, nem o Davi sequer tinha ideia, e muito menos a própria editora. Né? Então, nós ficamos surpresos com relação à demanda suprimida que existia. Outra surpresa que nós tivemos era a característica dessa demanda. Porque Davi e eu, nós pensamos o tempo todo sobre um público jovem universitário que já estivesse no ponto de pensar seriamente sobre casamento. Esse era o público-alvo quando nós escrevemos o primeiro livro. Né? Olha, nós queremos ajudar esse jovem universitário na faixa dos seus 21, 22, e que já pode considerar algo, pelo menos em termos de progresso cronológico, dado a questão até você se estabelecer profissionalmente e tal, como público-alvo. Mas o livro foi extremamente popular entre adolescentes mais velhos e até mesmo o pessoal de 15, 16 anos. Né? Então ele alcançou um público muito mais amplo do que a gente imaginava. E nos primeiros meses, conforme a gente interagia com as pessoas e via o que elas tiravam do livro, eu falei assim, puxa, na verdade a gente tinha que ter mirado para os juniores esse livro. E por que eu estou dizendo isso? Né? Não é que se você gostou do livro, você é um júnior, não é isso, né? Mas é que, de fato, a nossa cultura ela é muito precoce nessa questão. E que quando esse livro atinge, por exemplo, um jovem universitário, ele já atingiu ele com uma série de cicatrizes e erros cometidos, talvez por falta de informação, por falta de compreensão bíblica sobre assuntos de relacionamento, em que a gente deveria ter alcançado eles bem antes. E que nem sequer são os adolescentes, porque alguns adolescentes também já estão somando uma série de decisões equivocadas nesse sentido. É por isso que a gente fala assim, poxa, de repente, a gente tinha que ter adaptado para juniores e já estar falando sobre esse assunto com eles, né? Para que eles não nutrissem um desejo antes da hora. Então, para tudo isso, para responder o seguinte, Cantares repete 3 vezes, não desperte o amor antes que este o queira. É possível que você desperte coisas e sentimentos antes da hora. E eu acredito que nós vivemos uma epidemia sobre isso. Está nos filmes que nós assistimos, nós permitimos isso delinear nossa maneira de pensar simplesmente porque não é uma pornografia explícita, mas carrega conceitos que estão trazendo à tona, né? Relacionamento de uma forma muito precoce, né? Ao mesmo tempo que não está amadurecendo a juventude para estar preparado para o relacionamento. Então ela está atiçando desejos sem dar a contrapartida deles estarem maduros antes do tempo, né? Na hora certa. Né? Então o que eu diria sobre idade? Se você já tem demonstrado maturidade emocional / espiritual, se você já tem habilidade de resolver conflitos e você já tem adquirido um padrão em que você está assumindo suas responsabilidades, apontando e dando sinais de que você vai conseguir conduzir um relacionamento, e isso também esbarra em questões práticas como profissionais, inclusive financeiras, né? Não se trata de quanto que você tem no banco, você pode ganhar na loteria e ainda não estar maduro financeiramente para casamento, porque você vai torrar tudo em Xbox no primeiro ano do seu casamento. Né? Então não é esse o ponto. Não é de quanto dinheiro você tem, mas se você tem um caráter diligente, alguém que se mostra trabalhador, alguém que tem mostrado, então, maturidade, aprendendo a viver além de si mesmo, é alguém que não está buscando apenas os seus interesses, mas ele tem olhos para o outro. Você percebe isso na convivência de comunidade, a saber, igreja local, alguém que está constantemente pensando no próximo, né? Isso são sinais que mostram que alguém está com uma idade ou um momento de vida
pronto, né, para um relacionamento de namoro e casamento, né? Ao ponto do namoro ser curto, né? Então, eu não sei se a gente vai acabar conversando sobre isso ou não, né? Mas namoro longo não é legal, né? O pessoal fica, não, eu não vejo a hora de começar a namorar e fica aqueles 7 anos no Egito, né? Isso não é bom, né? O namoro bom é namoro curto, né? Também, né, que tenha o tempo suficiente para que se construa as bases para um relacionamento de casamento, né? Então tá aí, parâmetros para que você tome uma decisão referente à idade. Eu acredito que dificilmente um adolescente de 13, 14, 15, 16 anos esteja pronto nesses parâmetros que nós estamos colocando para o casamento, né? Então ele não deveria considerar namoro, vai jogar bola, vai aprender a estudar, vai crescer nas suas responsabilidades, entendendo que não tem nada de errado com isso, é simplesmente a fase onde você se encontra. Pastor Sacha, eu tenho uma pergunta. Quando é longe demais o contato físico dentro do relacionamento, dentro do contexto de relacionamento, namoro? Quando que é longe demais o contato físico? Isso. Excelente. Essa é uma boa pergunta, mas eu acredito até que a gente deveria pensar nela na sua pergunta gêmea, né? Ao invés da gente pensar quão longe eu posso ir no relacionamento, antes que seja pecado, né? Vamos pensar quão perto eu quero estar de Cristo, né? Então, o que é importante nessa pergunta, né? Porque se a gente estabelece uma lista de coisas que você pode e não pode fazer no namoro, nós vamos treinar o nosso coração para um conjunto de regras que não vai ser poderosa para refrear a sensualidade, os desejos da nossa carne. Da onde eu estou tirando isso, né? Se a gente for lá para Colossenses capítulo 2, versículos 20 em diante, o apóstolo Paulo justamente lida com o perigo da gente resumir cristianismo ao ascetismo, né? Que é a crença de que um conjunto de regras vai garantir a minha santidade. O apóstolo Paulo, ele vai na jugular disso e ele diz o seguinte lá em Colossenses capítulo 2, versículos 20 a 23. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis do mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas essas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Bom, o apóstolo Paulo não está jogando mandamentos pela janela, porque logo no capítulo 3, no 5º versículo, ele já começa a dar imperativos sobre que nós devemos fazer morrer a nossa natureza terrena. Então, o que ele está dizendo nos versículos 20 a 23, que nos ajuda a responder a pergunta sobre contato físico, quão longe eu posso estar, né? De que se eu simplesmente estabeleço uma lista de regras e parâmetros, achando que a sua mera obediência vai me levar mais perto de Cristo, ou vai refrear os desejos da minha carne, eu estou enganado. Por quê? Porque pureza não é uma questão apenas de comportamento, mas é uma condição de coração. As intenções, elas importam. Se eu simplesmente estabeleço que eu não beijo no namoro, ou que eu não dou um abraço de determinada forma no namoro, achando que isso é aceitável diante de Deus, pela minha prática tão somente, eu estou enganado. Por quê? Porque o nosso coração ele é muito criativo. Se eu não beijo no namoro e não dou um determinado abraço, eu vou encontrar outra forma de exercitar meu coração em lascívia. Um roçar de ombros, um dar as mãos. Em dias complicados, podem ser, sim, uma manifestação de impureza do meu coração. E que passa desapercebido numa comunidade evangélica tradicional, porque está dentro da cartilha de namoro puro. Mas quando eu enxergo a questão do meu coração, eu vou estar sendo sensível a entender que existe dias que nem sequer um roçar de ombro vai me fazer bem, que simplesmente um abraço lateral vai me fazer mal, porque eu estou trazendo a batalha para dentro do meu coração. E que também vai me dar a liberdade de entender que existem dias que vai ser apropriado um abraço lateral, de que vai ser interessante, que isso vai forjar a base para a conversa sobre o que vai ser
listo dentro desse relacionamento, e aí entra a questão da conversa sobre essa lista, que não é necessariamente ruim, porque daí ela vai estabelecer parâmetros para uma conversa. Com que objetivo? Com o objetivo de levar o meu namorado ou namorada, né, dependendo da sua situação, mais perto de Cristo. Então, eis aqui uma situação verídica que aconteceu quando eu estava conversando com jovens sobre isso, né? Então, eu posso beijar no namoro? Essa foi a pergunta. No final das contas, era isso, né? Eu posso beijar no namoro? Bom, se eu respondo para ele que ele pode, ele vai fazer o seguinte: bom, o pastor liberou, então na próxima vez que eu sair com a minha namorada, nós vamos ficar 2 horas dentro do carro se beijando, né? E se meu pai achar ruim, eu digo: olha, você conversa com o pastor porque ele disse que podia, né? Bom, tá aí feita a encrenca, né? Se eu digo para ele que não pode, ele vai torcer o nariz, talvez ele até obedeça as recomendações, e aí ele vai chegar na reunião de jovens e pensar assim: puxa, eu sou muito santo porque eu não beijo. Obrigado, Senhor, porque eu não sou como esses demais namorados que se beijam e se deixam beijar. Obrigado, Senhor. Você já ouviu essa parábola? Né? Ele vai bater no peito e ele vai julgar o próximo pela prática dele. Bom, então eu respondi assim para ele. Falei assim: cara, é o seguinte, você pode fazer tudo que vai levar sua namorada mais perto de Jesus e crescer em pureza. Aí ele me olhou espantado e falou assim: então não pode beijar. Falei: tu dizes. É você que está dizendo, não sou eu, né? Por quê? Porque a resposta dele já disse quais eram as intenções do coração dele, né? E é onde a gente tem que focar o tempo todo. Então, quando que eu estou indo longe demais? Quando as minhas carícias, quando a minha manifestação de carinho, né? Ela não está levando o meu namorado ou a minha namorada para mais perto de Jesus. Ela está levando ele a um desejo, um anseio para o próximo passo. Ela está me fazendo pensar apenas na satisfação dos desejos da minha carne. Aí eu estou indo longe demais. Então, a minha manifestação de carinho tornou-se um obstáculo para o crescimento de santidade do meu namorado, da minha namorada, né? Então a gente foi longe demais. Percebe? A discussão precisa entrar, ela precisa ser direcionada para o coração. E é óbvio, né, que daí a gente já tem os parâmetros bíblicos, né, de que sexo foi dado para o contexto do casamento, e tudo aquilo que nos leva a pensar e querer desejar algo fora do contexto de casamento precisa ser refreado, precisa ser evitado, e aí que entra a batalha, e por isso que eu digo de novo que namoro bom é namoro curto, porque a tendência da intimidade é querer avançar em todas as áreas, inclusive na expressão física. Que Deus nos deu isso, é bom, mas também é distorcido pelo pecado. Amém. Vai falando, Senhor, para os casais que precisam ouvir aí. Pastor, outra pergunta que a gente tem aqui é na perspectiva de pai, da mãe, da pessoa que cuida de um adolescente, de um jovem, que não é o papel, que não é hoje a função de nenhuma dessas pessoas aqui na audiência, mas certamente o senhor tem muito mais experiência com isso. São gerações diferentes, certamente com traços culturais e criação diferente, com valores que mudam. Alguns são atemporais, mas tem muita coisa que muda. Dentro disso, dentro dessa dinâmica da diferença dos meus pais, ou no caso, se eu sou um pai ou uma mãe, da minha perspectiva para a geração do meu filho. Quando é que eu digo não? Quando é que eu digo sim? Quando é que eu preciso entender o que ele está tentando me dizer, ou até quando eu preciso, em relação a namoro, em relação a relacionamento amoroso, ou eu preciso dizer, não é não, e um dia você vai me agradecer por isso. Excelente pergunta, né? Eu acredito que o que a gente já está estabelecendo no nosso papo aqui já ajuda a responder essa pergunta, né? Porque é fatal que as gerações elas vão avaliar situações baseadas nos seus parâmetros sociais, né? Então, por exemplo, eu já me vejo muito desligado das gerações presentes hoje, atuais, de adolescentes e jovens, né? Porque já se passou um tempo, eu cresci e pensei sobre namoro quando o celular ainda era um bem de luxo, e não tinha a diversidade, a velocidade com que existe hoje de disseminação de informações, e a minha construção de relacionamentos, ela tinha a presença de um celular depois de um tempo, né? Mas ainda como um veículo de informação muito mais parecido com o telefone do que com redes sociais como é hoje. Isso impactou a forma das pessoas pensarem em relacionamento.
Hoje, na geração de hoje, né, a rede social faz parte da forma como eles pensam o relacionamento. Não só como um canal de comunicação, mas como eles pensam o relacionamento. Então, o que é importante, eu acredito, que nas várias gerações, quando elas buscam se interagir nessa questão, é de mais uma vez voltar não para aquilo que é preso ao nosso tempo, mas a palavra de Deus que é eterna e supratemporal, supracultural. Por isso o diálogo se faz urgente e importante. Se nós não estivermos falando a linguagem do coração, nós vamos nos perder nas linguagens da geração. Se nós não estivermos falando a linguagem do coração, eu não tinha pensado nem planejado que ia rimar desse jeito, mas eu vou repetir, né? Se nós não estivermos falando a linguagem do coração, nós vamos nos perder na linguagem da geração. Né? Então, de novo, né, o que vai unir as gerações na conversa sobre namoro e ajudar pais e aqueles que tomam conta de adolescentes a dizer não e sim, é justamente falar a língua do coração. Quando a gente começa a ajudá-los a entender suas motivações, nós vamos estar nos equipando para poder dizer sim e não de maneira apropriada e sábia, e saber quando que a gente vai dizer não e saber quando a gente deve dizer sim, né? Nessas questões todas, né? Porque volta a questão do coração. Muito obrigado, pastor. Aninha? A minha pergunta é a seguinte: se é válido o argumento, né, que é usado pelos nossos jovens e adolescentes, de que nós somos biológicos e que a gente está aí para experimentar mesmo, para se relacionar mesmo, que está tudo bem. Como o senhor vê esse ponto de vista da juventude? Eu acho que é importante, para a gente fazer uma ponte para conversar sobre esse assunto, né, nós podemos afirmar que é real, que nós temos um aspecto biológico, hormonal, forte e que foi criado por Deus. Então é importante a gente afirmar isso, porque isso cria uma ponte de que aquilo que normalmente os adolescentes desejam, né, comumente aquilo que os adolescentes desejam é uma coisa boa. Eles querem relacionamento. Não só isso, como eles querem também, vamos ser bem francos aqui, sexo. Alguns estão atrás de sexo, né? E Deus criou o sexo, não foi Satã. Isso é importante a gente entender também, né? Então, é um desejo por algo bom. Eu até me arrisco a dizer que se não fosse esse desejo, pouquíssimos, se não quase nenhuma pessoa iria para o altar. Porque é o desejo que Deus nos deu, que nos leva a despertar a atenção, nos leva a nos querer aproximar de alguém e buscar casamento. Mas onde está a falha nisso tudo? Que nós não somos apenas biologia. Nós não somos apenas hormônios. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E existe um componente da nossa identidade que faz toda a diferença e nos distingue das demais criaturas. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Você não é apenas uma pilha de hormônios fortes descontrolados. Você tem um corpo dado por Deus, ferramenta pela qual você experimenta a vida e que você a exerce debaixo do temor do Senhor, a qual você é chamado a dominá-la e não ser dominada por ele. Nós temos a responsabilidade de conduzir o uso dos nossos desejos, ainda que eles sejam fomentados por hormônios, e não obedecê-los. Nós estamos debaixo de um jugo diferente. Então, ajudar o pessoal a entender o aspecto da sua identidade em Jesus, de que os desejos nos são dados, e nós temos a responsabilidade de guiar nossos desejos. O apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 6, diz o seguinte: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Bom, tá aí. Então, na maneira como nós vamos enxergar o mundo, ela não pode ser simplesmente baseado no último artigo da revista Teen, Contigo, que seja a revista de hoje que eles leem, ou o blog, ou a conta do Instagram que eles seguem, que disse que eu tenho hormônios e etc, e eu preciso dar vazão. Bom, a palavra de Deus diz o seguinte: nós não devemos deixar reinar as paixões da nossa carne, né? E sem sombra de dúvida, essas paixões são expressas também através dos nossos hormônios, que foram distorcidos pelo pecado. Mas em Jesus Cristo nós somos uma nova criatura e nós somos chamados a aprender a lidar com eles. Certo? Então eu caminharia nisso, né? A gente afirma os desejos, eles são reais, né? E eu vejo assim que alguns adolescentes sofrem porque eles subestimaram a força do desejo
E aí a galera simplesmente se vê desnorteada nisso, mas de afirmar para eles que esse desejo foi dado por Deus, ele foi distorcido pelo pecado, e agora, redimido em Jesus Cristo, nós podemos aprender a usá-lo bem e para a glória de Deus, né? Gente, a gente está encerrando agora a parte 1 do nosso vídeo e espero que você tenha sido abençoado, mas não se esquece que daqui a pouco vai vir a parte 2, é só aguardar, ficar atento no canal do Reset e não perde. Se a parte 1 foi massa, a parte 2 vai ser tão top quanto a parte 1. A gente se vê lá.